Família, essa aula ela vai ser curtinha. Eu acho que não tem nenhuma surpresa ali na hora da prova e a incidência dela realmente é até pequena. Porém, tem a ver com essa certificação que você está estudando, tem a ver com a sua preocupação em evoluir, né, se certificar e por que você tem que fazer isso. Então, a gente vai dar uma pincelada sobre a regulamentação do exercício dos profissionais financeiros. Não importa qual que é o nome, né? Se mudou o nome de qual a Ambima está cobrando, da certificação, se é uma nova. A preocupação é o seguinte: existe o mercado, existe uma lei que fala o que você precisa fazer ou não. A Ambima, ela autorregula, ela vai ali, ela quer que você entregue mais do que a lei está falando. E como é que ela consegue fazer isso? A lei fala que você tem que ter conhecimento, tem que conhecer a lei do mercado, tem que ter alguns critérios específicos, e aí vem a Ambima e fala, não, você não tem que só fazer isso que a lei está falando, você tem que seguir alguns critérios técnicos mínimos, e é por isso que você vai fazer uma prova de certificação. Você vai falar ali com um público de varejo, você tem que conhecer sobre aplicações, produtos, instrumentos financeiros que normalmente são ali mais de balcão. Você vai ser um gerente de alta renda, você vai precisar de uma outra certificação, porque aí você já vai ter uma pegada maior na parte de risco e investimento, porque normalmente é o que esses clientes de alta renda vão fazer. Não, agora você é um especialista. Você é aqui o cara que quando chega aquele cliente top na agência, você pede para falar com você. Então você precisa ter ali um mínimo de conhecimento técnico, então é uma outra certificação. Aí, por exemplo, eu vou falar de uma certificação minha que eu gosto. É a administração de carteira, por exemplo, o CGA. O CGA já é o seguinte: você pode ser gestor de um fundo, né? Gestor de um fundo multimercado. Você pode cuidar de um volume de dinheiro muito alto, um condomínio, né? Várias pessoas dando seu dinheiro para alguém. Então imagina, você faz parte de um conglomerado de pessoas que juntam seus recursos e entrega para uma pessoa fazer ali a gestão do que vai ser comprado e vendido, dos ativos, a hora que entra, a hora que sai. É uma responsabilidade grande. Então você tem que ter um conhecimento de risco, de tendência, de análise de ação grande e assim por diante. Então a regulamentação ela serve para te dar critérios mínimos e técnicos para você exercer sua profissão da melhor forma possível. Então, por exemplo, administração de carteira, CGA, né, que é a certificação de gestor de carteiras. Descrição: autorizar e gerir carteiras de investimento. O registro precisa ser registrado na autoridade competente para exercer legalmente a profissão. Então você tira a certificação e se inscreve na CVM. Tá? Acho que essa parte aqui é importante. Por quê? Quando você vai se registrar em uma autoridade competente, a autoridade competente não é a Ambima. Muito embora a CVM ela considere que a Ambima consegue dar essa certificação, mas a autoridade competente é a CVM, não é a Ambima, né? A Ambima é uma associação. E a mesma coisa acontece com as outras certificações, não só da Ambima, existem algumas outras também, pode ser a prova da Ancord, o CNPI. Então, quando você vai exercer, né, a profissão daquela certificação de forma autônoma ou independente, você tem que fazer a sua inscrição na CVM, que é o órgão ali, o regulador principal. Se você trabalha numa corretora ou num banco, você não precisa até a CVM se inscrever, porque quem vai estar registrado lá na CVM vai ser o seu empregador, tá bom? Então, se você pratica de forma direta uma profissão, você precisa se registrar. Se não, onde você trabalha já fez esse registro. Então, assessoria e análise de investimento. Tem a Ancord e análise, né? No caso a Ancord, você vai trabalhar mais distribuindo, vendendo esses produtos de investimento. O CNPI, você vai virar aquele cara da contabilidade, ver ali os números da empresa, ver qual que é o valor justo ou não. Tá no plano, né, da prova, mas a chance de cair isso aqui é perto de zero. Beleza? Exercício irregular. Essa aqui eu já vi questão caindo. Então, se tem um slide que você tem que decorar, é esse. Beleza? O outro é mais conhecimento. Então, exercício irregular. O que acontece se, por exemplo, eu tenho um CGA? Eu poderia ser gestor de um fundo de investimento. O que ocorre se eu, por exemplo, assinar por um fundo de investimento ou conversar numa reunião, me passar por um gestor de fundos, captar recurso e eu não tenho a certificação? O que acontece? Eu estou incorrendo em uma penalidade de detenção de 6 meses a 2 anos, mais multa.
Então, não é algo tranquilo você trabalhar sem ter a certificação. E aí, outra coisa que pode cair, né, dando um passozinho a mais aqui de dificuldade, é o seguinte. Aqui fala detenção. Detenção. Existe uma coisa chamada detenção e existe uma coisa chamada reclusão. A lei está falando que é detenção. Você sabe qual é a diferença, diretor? Detenção para reclusão? Agora você vai saber junto com quem está assistindo essa aula. Qual é a diferença? Detenção, você pode começar no regime aberto. Tipo, detenção é uma penalidade que, dependendo ali se tem alguma coisa que atenua, que deixa mais tranquila o crime que você cometeu, você pode prestar trabalho voluntário, cesta, ou ser no regime aberto. Quando você faz um crime de reclusão, você, de forma obrigatória, começa no regime fechado. Beleza? Não tem. Você pode até ficar pouco tempo no fechado e depois tem algum tipo de benefício, mas a princípio você vai para cadeia mesmo. Essa é a diferença. Um professor de vocês é advogado, né? Eu tenho um OAB. Então vamos aqui para a próxima. Vamos para uma questãozinha de prova. Então, analise as afirmações abaixo sobre o exercício irregular da carreira. A1. É uma conduta que pode levar à reclusão de 3 a 10 anos? Meu amigo, reclusão de 3 a 10 anos, você está cometendo alguma coisa que é perto de traficar droga, de traficar medicamento ilegal, então com certeza não é. Aqui seria detenção, e aí para você não cair num peguinha desse, lembra que começa com algum número que é um mês e termina com algum número que é um ano. No caso, o ano termina em 2, tá bom? Eu acho fácil decorar esses números, né? 2 anos que é a máxima e começa com algum mês. E seria detenção e não reclusão. Então, tudo que tiver a 1 aqui embaixo vai estar errado. A A, A1 e A2 está errado, a B, A1 e A3 está errado. Sobra C e a D. Então, 2. É uma prática que ocorre quando um profissional executa atividade privativa de profissionais regulamentados sem a devida habilitação e registro. Correto. Correto. O que é essa parte aqui também da devida habilitação e registro? Por exemplo, você tirou uma certificação e você trabalha num banco. E você tem uma certificação de especialista em investimento. E você está acostumado a desenvolver essa atividade que você tem habilitação dentro desse banco. Você sai do banco e vai exercer essa atividade em nome próprio. Só que você não faz o registro. Então você está errado, entendeu? Você, quando está no banco, o banco está registrado. Se você vai fazer em nome próprio, você precisa se registrar. E qual que é a importância disso? Porque quando o banco se registra na CVM, a CVM ela consegue acompanhar, saber se está padronizado, se ela segue ali alguns critérios mínimos, se ela tem... Enfim, ela está dentro de um ecossistema que é mais fácil de ser avaliado. Então, quando você sai desse ecossistema, você tem que se registrar para a CVM ter controle sobre o que você está fazendo. Beleza? De toda forma, a 2 está certa. E a D, a gente já sabe que está errada, que fala que é apenas a 3. Mas vamos ler aqui porque... não, a 3 vai estar certa, né? A C, a 2 e a 3 estão corretas. Vamos só ler a 3 aqui. Um profissional com a certificação de assessor está apto a realizar a análise de ações. Ele pode, de fato, realizar a análise de ações. Show? Então, a nossa resposta certa é a letra C. E te vejo na próxima aula.